Bom dia, gente. Bom dia a todos e todas. Estamos iniciando o nosso 14º PIN Debate, último PIN Debate do ano. Meu nome é Gabriela Dutra Cristiano, vou me apresentar para vocês, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou assistente social, componho aqui o Grupo Técnico Estadual do PIN aqui na sede, em Porto Alegre. Eu sou uma mulher cisgênera branca, estou vestindo hoje uma camiseta preta que não dá para ver muito bem, mas é uma camiseta que tem o laço da AIDS, da campanha, né, de luta mundial contra a AIDS, e diz escolha a sua forma de prevenção. É uma camiseta que a gente fez na época que eu estava na residência e hoje tem tudo a ver com o tema, então lembrei de colocar ela. Eu estou aqui na sala, a gente fez uns testes, né, de internet, então a gente optou por eu estar na sala da minha colega e amiga Luciane Pujol, que vocês conhecem, já acompanhou vários PINs debates, né, em várias manhãs de quarta-feira com vocês. Na sala da Lu, então aqui no fundo tem uma parede branca com alguns quadros, tem uma estatueta, que para falar bem a verdade eu não sei bem o que é, porque não estou muito familiarizada com o ambiente, mas é mais ou menos isso o meu cenário. Vou apresentar também a Alessandra Goulart, que está aí com a gente. Seja bem-vinda, Alessandra. A Alessandra está fazendo a tradução de Libras do nosso momento, né? A Alessandra também vem acompanhando os PIN Debates aqui com a gente. A Alessandra hoje está vestindo uma camiseta preta, está de óculos, tem um fundo branco. Essa estratégia que a gente vem utilizando, tanto da audiodescrição como da tradução de Libras, e vocês também podem acionar as legendas automáticas, tanto pelo Facebook como pelo YouTube, é uma estratégia que a gente vem utilizando para atingir a todos os públicos, né? Um posicionamento da política pública de inclusão de todos os públicos nessa estratégia de comunicação, de educação permanente, que é o PIN Debate, uma forma da gente estar presente com vocês em tempos de pandemia. Então, eu tenho um roteirinho aqui para seguir, né? Eu vou, antes de dar início, apresentar o tema de hoje, né, a gente vai falar sobre estratégias de prevenção da transmissão vertical de HIV e sífilis. A gente está fazendo hoje o lançamento de um material, um guia que a gente construiu a muitas mãos. Eu vou falar daqui um pouquinho sobre isso. Antes, eu queria dar as boas-vindas a todo mundo que está aparecendo aí. A Nádia Simone deu bom dia para a gente, da 11ª CRS, Noêmia, pessoal da Saúde da Mulher, da 10ª Coordenadoria de Alegrete. Bom dia, Bruna, de Pelotas. Sejam todas e todos bem-vindos. Então, antes da gente dar início ao tema, para a gente já ir aquecendo, eu tenho alguns informes, o Márcio vai colocar aí na tela a imagem da campanha Criança é Prioridade. É uma campanha que a gente já vem falando sobre ela para vocês há algum tempo, né? Uma campanha que o PIN está sendo um articulador aqui no estado do Rio Grande do Sul, é uma campanha da Rede Nacional da Primeira Infância. Agora a gente tem uns últimos dias aí, antes do segundo turno, então ainda está em tempo da gente articular com os candidatos dos municípios que têm segundo turno, para que assinem uma carta, né, de compromisso aos direitos das crianças pequenas, né, os direitos da primeira infância. Então, como o PIN, enquanto uma política de proteção à primeira infância no estado do Rio Grande do Sul, e entendendo esse como um movimento apartidário, buscando o compromisso dos candidatos para fortalecimento das políticas de proteção à primeira infância, a gente vem fazendo essa divulgação e articulação junto com vocês das equipes municipais, né? Vou pedir para que todo mundo vá se apresentando aí nos comentários. Imagino que tenha gente tanto das equipes do PIN como das equipes do PIN-PCF, né? Assim como das equipes da atenção básica. A gente fez uma mobilização bem grande para que as equipes da atenção básica também estivessem presentes em função do tema que a gente vai conversar hoje. Então, outro informe que eu tenho antes da gente começar é sobre
o seminário estadual, que esse ano vai acontecer, que é alusivo, né, à Semana do Bebê. O seminário ele vai acontecer entre o dia 9 e 11 de dezembro. Daqui a 15 dias, então, a gente está fechando essa temporada de PIN Debate hoje, e daqui a 15 dias a gente já está fazendo, então, um convite a todos e todas para estarem presentes com a gente no Seminário Estadual do Bebê, no Seminário Estadual da Primeira Infância, desculpa, na Semana Estadual do Bebê. Então, o Mário vai passar aí para a gente a programação, rapidinho, para vocês darem uma olhada, ficarem com vontade de assistir. No primeiro dia, a gente vai falar sobre abordagem integral na primeira infância, com o pessoal da Unesco, e a gente tem nomes muito fortes, né, presentes nesse seminário. Eu não vou citar todos, para não ficar também cansativo aqui para a gente, mas vocês podem consultar a programação completa no site do PIN, nas nossas redes sociais. A gente vai, no primeiro dia, também falar sobre as políticas inovadoras na primeira infância e sobre o cuidado atencioso no desenvolvimento da primeira infância. No segundo dia, então, o foco vai ser mais em relação a pesquisas. A gente vai falar sobre política pública baseada em evidências e também sobre parentalidade positiva e no apoio às famílias e profissionais. No terceiro dia, a gente tem, né, o nosso tão esperado a revelação dos primeiros lugares do Prêmio Salvador Célia, que esse ano foram relatos de experiência. Os municípios, né, as visitadoras e agentes comunitários encaminharam relatos de experiência sobre o trabalho em tempos de pandemia relacionado a famílias e a primeira infância. A gente vai ter uma apresentação de relatos muito bonitos, contamos com a presença de todos, e nesse dia também vai ser revelado, então, todos, né, os ganhadores por macro-região e os primeiros lugares. Então, gente, para a gente ir aquecendo o tema, então, eu vou dar uma olhadinha na minha colinha aqui. Hoje a gente está fazendo o lançamento, então, de um material que foi, como eu disse lá no começo, né, construído a muitas mãos. Algumas das pessoas que fizeram parte dessa construção são as pessoas que logo em seguida eu vou chamar aí para a gente conversar, apresentar esse material. É um guia que se chama Transmissão Vertical do HIV e Sífilis, o que os agentes comunitários de saúde e visitadores do PIN precisam saber. É um material aí que a gente contou com a diagramação, ficou tão bonito, né? Agradecer também a Maria Helena, que fez a diagramação do material, a capa, o desenho da capa, representando aí, na capa a gente tem a representação de uma pessoa visitadora do PIN, uma pessoa agente comunitário de saúde, uma capa bem colorida, com vermelho, verde, amarelo. E o lançamento desse material, então, a gente está fazendo nessa data em específico, em alusão também ao Outubro Verde, que é o mês de luta para a erradicação da sífilis congênita, né? E também do Dezembro Vermelho, onde no 1º de dezembro a gente comemora o Dia de Luta Mundial contra a AIDS. Também é importante lembrar que, né, falando de campanhas e de meses que tem a ver com campanhas, em novembro a gente está vivendo o Novembro Negro, mês da consciência negra, que também é uma pauta importante, transversal e que deve transpassar todas as nossas discussões. Então, esse documento, ele tem como objetivo realmente construir algumas noções mais gerais sobre o tema da transmissão vertical e poder criar ferramentas e repertório para discutir com as equipes municipais, né, conversar, na verdade, com as equipes municipais, criando estratégias para a erradicação da transmissão vertical, num sonho, né, erradicação da transmissão vertical, tanto de sífilis quanto de HIV, que é uma infecção evitável. E a ideia de hoje é a gente bater papo mesmo, pensar em como que a gente pode desenvolver estratégias, unir forças para diminuir os dados dessa infecção no estado. Então, eu vou chamar para conversar com a gente, primeiro,
a Carol. A gente combinou de cada uma se apresentar, né? Não vou fazer uma apresentação formal, para a gente fazer num formato mesmo de bate-papo. Vou chamar a Carol, então, passo a palavra para ti, tu te apresentar, fazer tua audiodescrição. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Gabi. Bom dia, gente. Meu nome, então, é Carol Rodrigues, trabalho na Atenção Básica, na Coordenação Estadual de Atenção Básica. Faço muita articulação com IST, Saúde da Mulher, Rede Materna Infantil. Então, eu sou uma mulher negra, cisgênero. O meu cabelo, né, tá preso de um lado. Eu tenho um cabelo Black Power, né, vamos dizer assim. Eu adoro o meu cabelo. Acho que é algo bem importante da gente demarcar. Eu estou usando um brinco em forma de botão e um vestido bem colorido. A estampa dele é africana. E os dois, a escolha foi muito porque são de duas mulheres negras empreendedoras. Então, da mesma como a Gabi falou, né, no Novembro Negro é bem importante a gente estar colocando o trabalho dessas mulheres. Eu estou na sala da minha casa. Aqui ao meu fundo tem o quadro do meu tio. Eu tinha falado para o pessoal que para mim é bem importante, né? Eu tenho um tio pintor, então do meu tio Marilton Rodrigues. É uma feira na Bahia, né? O desenho dele. E eu acho que seria isso, Gabi. Muito feliz de estar aqui, muito obrigada. Acho que é um trabalho bem importante esse que a gente tem construído, de conseguir as pautas trabalhar conjuntamente, né? A sífilis é de todo mundo, o HIV é de todo mundo. Então, a gente precisa que a atenção básica, que os visitadores PIN, que o SAI, que o CTA, que todos estejam trabalhando junto para a gente conseguir melhorar os nossos indicadores no Rio Grande do Sul. Perfeito, Carol, muito legal te escutar a tua apresentação. Um prazer a gente estar junto aqui, né? Te escutando, eu me lembrei que eu não falei, eu acho que é importante falar que a gente, além da gente, assim, das políticas que se debruçaram mais na construção desse material, a gente teve muita colaboração, né? Tanto da saúde LGBT, da saúde indígena, da saúde da criança. Então, não vou citar nomes, porque o risco da gente esquecer gente é muito grande, mas valorizar também essa parceria, essa interlocução que a gente vem fazendo, né, entendendo esse objeto de trabalho como um objeto que é de todos nós, né, e é um pouco essa conversa que a gente está se propondo a fazer hoje. Então, vou chamar a Aline para se apresentar. Aline, bom também dia. Te convido, Aline, para fazer a tua apresentação, lembrando de fazer a tua audiodescrição. Bom dia, então, para os colegas. Estou muito feliz de estar aqui hoje com colegas tão queridos e queridas, né? Grandes parceiros, alguns de longa data, que nem a Carol, né? Outros mais novos, mas é muito bom estar com vocês. Então, eu sou a Aline, tá? Aline Sortica, sou enfermeira de formação, trabalho na Secretaria Estadual há 11 anos na política de ST/AIDS. Sempre trabalhei nesses anos todos com a pauta da transmissão vertical, então é uma pauta que me sensibiliza muito como profissional e também como pessoa. Minha autodescrição, então, para vocês, eu sou uma mulher branca, tá? Eu tenho cabelo liso, um pouquinho abaixo do ombro, meu cabelo é castanho claro, eu estou com um vestido verde, bem alegre, com as mangas assim com estampa de palmeira, uma cor bem, bem alegre assim para um dia tão especial. Estou aqui num quarto branco, tá? Atrás de mim eu tenho um espelho e um pouco acima uma imagem do Espírito Santo e aqui do lado tenho a porta, tá? Um ambiente todo branco. Eu acho que é isso, assim, e novamente reforçar a alegria de estar aqui com vocês hoje falando desse assunto, que é um assunto que me mobiliza muito. Obrigada pelo convite. Muito legal, Aline. E essa mobilização também é o que a gente quer emprestar, né? Convidar as pessoas a se mobilizarem também. Muito bom. Vou chamar então o Paulo, né? Que é para fazer a sua apresentação, a sua audiodescrição também. Seja bem-vindo, Paulo. O Paulo, ele vai fazer a apresentação dele e ele já vai pegar a palavra, né? Começar esse bate-papo com a gente. A ideia mesmo é a gente fazer uma dobradinha, assim, para bater papo sobre o documento, sobre esse tema. Então,
A gente vai passando a palavra um para o outro. Vou pedir, antes já de passar a palavra para o Paulo, lembrar vocês de irem colocando comentários, né, se apresentando, contando de onde vocês são, e também colocando as dúvidas de vocês, as angústias que esse tema produz, né, as questões que mobiliza, para a gente poder, ao longo da nossa conversa, ir trazendo essas questões, chamando vocês para o nosso debate. Então, Paulo, a palavra está contigo. Certo, bom dia. Obrigado às colegas que me antecederam. Obrigado, Gabi, pela apresentação. Bom, eu sou um homem branco, cisgênero, eu estou com os cabelos raspados e uso uma barba curta e estou na sala da minha casa e ao fundo aparece uma parede cinza e ao meu lado uma janela, né? Bom, assim como a Gabi colocou várias datas que a gente tem que comemorar hoje, eu queria lembrar que hoje também, 25 de novembro, é o Dia Internacional de Luta contra a Violência à Mulher, né? Então, eu sou médico pediatra de formação, neonatologista, mas agora, no momento, estou trabalhando também com a saúde da mulher aqui na saúde da mulher do Estado. E é muito feliz hoje de estar participando deste PIN Debates, que ele vem para consagrar o trabalho que a gente realizou nos últimos meses no trabalho, organizando o guia da transmissão vertical, né? Esse guia que a gente entendeu um trabalho muito importante voltado para os agentes comunitários de saúde e para os visitadores do PIN, né, que nós entendemos que são agentes muito importantes de transformação, né, nos seus territórios. E nós falamos neste guia de duas doenças, uma delas a sífilis, uma das mais antigas descritas no mundo, mas que ainda é muito presente, né, em todo o planeta, né, e também na outra doença, o HIV, né, o vírus do HIV, que é uma doença relativamente recente na história da humanidade, né, mas que também apresenta uma importância e uma magnitude na nossa população bem significativa. Então, entendendo que o trabalho do agente comunitário de saúde, que conhece o seu território, que está ali dentro, inserido na comunidade, consegue acompanhar e fazer é importante que ele tenha o conhecimento dessas doenças para saber que na sua esfera de trabalho o que ele pode nos ajudar para que a gente possa combater a transmissão vertical dessas doenças, né? Então eu vou pedir para o Marlio projetar o primeiro slide para mim. Bom, a sífilis, então, na gestação, né? A gente vê que ela é uma doença muito presente nas gestações ao redor do mundo todo, né? A estimativa é de que a gente tenha 1 milhão de casos de sífilis em gestantes por ano no mundo. E no slide aqui, eu descrevi, então, apenas o título e a imagem de um globo terrestre para dar a ideia de que essa doença se espalha pelo mundo todo, mas ela é mais prevalente nos países em desenvolvimento, tá? O próximo pode passar, Marlon. A sífilis, ela é responsável por um número imenso de desfechos desfavoráveis, né? A estimativa de que a gente tem, é uma estimativa da Organização Mundial da Saúde, que publicou em 2017 um material a respeito disso, de 350 mil desfechos desfavoráveis por ano. Destes 350 mil, 200 mil natimortos ou abortos. Então, a sífilis está muito mais presente nos desfechos desfavoráveis, nas perdas, nas mortes fetais e nos abortos do que a gente pode imaginar, né? Hoje em dia, graças à possibilidade da gente fazer testes rápidos nas gestantes e pós-aborto, e a gente consegue verificar melhor a incidência da doença, né? E
O próximo, por favor, Marlon. A gente tem a sífilis como um importante marcador da qualidade do pré-natal, né? Porque a gente tem a oportunidade de mudar esses desfechos, né? Esses desfechos desfavoráveis que a gente encontra em tão grande número. Se a gente conseguir fazer o diagnóstico dessa sífilis durante a gestação, né, no momento precoce, conseguir fazer o tratamento adequado, né, a gente consegue reverter esse resultado e fazer com que este bebê não precise passar por uma internação, né, para fazer o tratamento da sífilis. Vocês sabem que a sífilis ela pode não ter nenhum sintoma no bebê, né, mas ao nascimento, mas ela, se não tratada, ela pode vir a desenvolver graves impactos ao crescimento e desenvolvimento da criança, né. Além de um importante marcador da qualidade do pré-natal, a presença da sífilis ou qualquer outra infecção sexualmente transmissível ela aumenta em 18 vezes o risco de uma pessoa contrair o HIV. Um outro fato que eu queria lembrar aqui, associado à sífilis na gestação, é que a sífilis congênita muitas vezes leva à prematuridade, né? E a prematuridade, ela é um evento que tem um custo muito alto para a nossa sociedade, né? Ela é uma frequente causa de mortalidade também, né? Ela ocupa muitos leitos hospitalares de UTI intermediária e de UTI neonatal, né, que poderiam estar sendo destinados para atender outros bebês e que muitas vezes acabam internando. Eu não sei se a minha conexão está boa, não. Desculpa, pessoal. O próximo, por favor, Marlon. Entre 2008 e 2018, a gente teve um aumento de 4.157% no número de casos de sífilis no país, né? Então, um aumento bem significativo nesses 10 anos de acompanhamento de epidemiologia da sífilis, né? E a gente tem uma estimativa de que só em 2017, 241 bebês morreram diretamente pela sífilis congênita no país, né? Nesse slide eu descrevo, então, o intervalo de 2008 a 2018 e uma foto com o mapa do Brasil, né, e suas regiões. Então, vejam como é significativo o aumento da sífilis nesses 10 anos, né, 4.157%. Claro, a gente tem que valorizar também que, graças ao trabalho incessante de todas as esferas da saúde, a nossa notificação dos casos melhorou bastante. Então, a gente também tem mais casos porque a gente notifica melhor hoje. Mas a gente vê também que a sífilis está sob um certo descontrole no país, né? O próximo, por favor, Marlon. Agora, mais especificamente, falando sobre o nosso estado, sobre o Rio Grande do Sul, né? Nesse período de 2008 a 2018, nós tivemos 22.086 gestantes notificadas com sífilis na gestação. É um número bem grande, são 2.200 gestantes em média por ano, né? E a taxa de detecção de sífilis na gestação, ela passou de 8 em 2008 para 9,2 casos a cada 1.000 nascidos vivos em 2018. Então, a nossa taxa de sífilis na gestação, ela é 3,2 vezes maior do que a taxa do resto do país, né? Então, isso nos leva a vários questionamentos de pensar o porquê que nós temos essas taxas tão maiores, né? Que são coisas que a gente tem que levar para o debate depois. O próximo, por favor, Mário. A população que a gente tem mais acometida no estado do Rio Grande do Sul com sífilis na gestação
É uma população de mulheres negras, que são jovens, né, entre 20 e 29 anos, 14% delas, das gestantes notificadas em 2019 em Porto Alegre. Isso chama atenção para que a gente também procure pensar, quando a gente estiver atendendo esse público-alvo, que elas estiverem fazendo pré-natal, procurar acompanhar direitinho para ver se a investigação está sendo feita, se o diagnóstico foi bem realizado, né? E se ela recebeu o tratamento adequado. E aí, o próximo, por favor, Marlon. E aí a importância do diagnóstico no primeiro trimestre da gestação, né? Para dar tempo para a gente fazer o diagnóstico e fazer o acompanhamento adequado do tratamento, tá? Quase a metade dos casos de sífilis na gestação são identificados no primeiro trimestre na região sul do Brasil. Então, quer dizer que a nossa identificação dos casos de sífilis melhorou bastante, né? A metade deles a gente consegue identificar no primeiro trimestre. Então, o próximo item do slide, que seria o diagnóstico das parcerias sexuais, é uma das principais falhas que a gente tem no tratamento, né? Nós precisamos avançar muito no diagnóstico e no tratamento das parcerias sexuais desta mulher, porque o que a gente vê normalmente nas maternidades é que a mulher tem o diagnóstico, ela faz o tratamento adequado, mas infelizmente não ocorre o tratamento das parcerias sexuais e essa mulher acaba se reinfectando, tá? Então, é muito importante isso quando a gente pensar no tratamento de uma mulher com sífilis, que os parceiros, as parcerias sexuais dela também sejam tratadas, né? E investigar se realmente ela está se expondo a apenas uma parceria sexual, porque a gente sabe que hoje em dia não é mais assim como já foi um dia, né? E a gente precisa, então, avaliar isso e ter uma conversa franca e séria com a gestante, para que a gente possa realmente modificar o desfecho desse bebê, né? Ela precisa ter noção de que os desfechos desfavoráveis são muito presentes na sífilis na gestação. Com relação ao próximo slide, por favor, Marlon. Com relação agora a gente vai falar, já que o nosso guia ele se destina a falar da transmissão sexual da sífilis e do HIV, agora eu passo a falar do HIV, né? E deixando, então, este recado de que a sífilis ainda é muito presente na nossa população e que a gente precisa avançar muito nesse tratamento e diagnóstico. Com relação à transmissão do HIV, a gente tem que, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, elas foram diagnosticadas 125.144 gestantes infectadas com HIV nos últimos 10 anos. Né? E em toda a série histórica da transmissão, do diagnóstico do HIV, a região sul sempre apresentou as maiores taxas de detecção no país. Né? A nossa taxa hoje é de 5,8 para cada 1.000 nascidos vivos. É o dobro da taxa nacional. Então, aí demonstra que nós temos um grande trabalho pela frente para reverter essas taxas e para fazer com que a história natural da transmissão destas doenças das mães para os bebês deixe de ser uma história de termos tão altas taxas no nosso estado. Né? A próxima, por favor, Marlon. Então, como falei antes, assim, nessa transmissão vertical do HIV, nós também estamos, além do nível de infecção entre as gestantes, também na transmissão vertical do HIV. Nós temos, em toda essa série histórica de 10 anos, a região sul com as maiores taxas de detecção no país. Né? E um dos fatores que ficou mais presente nos últimos anos é a transmissão do HIV para o recém-nascido e para o lactente através da amamentação. Nós temos que ter presente que uma gestante que troca de parceiro
né? Se o parceiro dela deveria, na situação ideal, ter sido testado para sífilis e HIV, né? No pré-natal, que deve ser o pré-natal do casal, né? Mas também, na sequência, na gestante que está amamentando, a gente teria que ter o conhecimento da relevância desse diagnóstico das parcerias sexuais dela, porque ela pode transmitir o HIV através para o seu filho se ela adquirir durante a amamentação, porque as cargas virais, logo depois que a mulher adquire a infecção, elas são mais altas e a chance dela transmitir isso para o bebê amamentando são muito altas, né? E o próximo, por favor, Marlon. Falando agora da nossa capital, da capital dos gaúchos, né? A gente tem dados bem relevantes em relação à taxa de detecção de transmissão de HIV nas mulheres gestantes, né? E que a gente tem que a nossa taxa é 7 vezes maior do que a taxa nacional. Esses dados todos a gente pegou do boletim epidemiológico do Rio Grande do Sul, que ele vai estar disponível nos links que a gente vai disponibilizar no final da apresentação, tá? E mostram que a gente tem muito trabalho pela frente, que é um esforço coletivo de todos nós para que a gente consiga reverter esses índices, né? O próximo, por favor, Marco. E então a minha apresentação tem um bom prognóstico futuro, assim, de que em menores de 5 anos a transmissão do HIV está em queda. A região com maior queda nesses últimos anos foi a região sul, com uma taxa de 64,7% inferior em 2018. Então, nessa caminhada de 10 anos, a gente conseguiu diminuir essa forma de transmissão e a gente pode melhorar ainda mais, né? Essa queda na taxa para o Brasil nos últimos 10 anos passou de 3,6 casos por 100 mil habitantes para 1,9 casos. Então, a gente conseguiu diminuir quase pela metade, né? Então, e a gente ainda pode avançar mais. Isso depende de uma mobilização de toda a equipe de saúde, né? Eu agora, então, chamo a Aline para seguir a nossa conversa de informações a respeito da transmissão vertical que a gente queria passar para vocês. Obrigado. Obrigada, Paulo. Obrigada, Paulo. Então, pessoal, dando continuidade, né, tudo que o Paulo já falou, né, a gente queria só começar alinhando, assim, né, um consenso do que é a transmissão vertical, porque a gente que trabalha há bastante tempo nessa área, né, discute muito isso, parece às vezes meio óbvio, mas talvez não seja para todo mundo. Então, só para a gente ter o entendimento, né, que a transmissão vertical, ela é a transmissão de uma infecção ou de uma doença, né, que acontece da mãe para o bebê, que pode acontecer tanto na gestação, ainda intraútero, ou durante o trabalho de parto, pelo contato com as secreções, com sangue, ou ainda no aleitamento materno, que o Paulo trouxe muito bem, né, que é um problema que a gente vai discutir ao longo da nossa manhã, mas que às vezes a gente não se preocupa tanto, né, a gente acaba olhando muito para a gestante, para o momento do parto, e a gente às vezes esquece um pouquinho do que vem depois, mas com o tempo a gente vai falando disso durante a manhã. E por que a gente escolheu falar de transmissão vertical do HIV e de sífilis, né? Nós poderíamos ter falado de outras doenças que também são problemas de saúde, poderíamos ter escolhido a toxoplasmose, a rubéola, mas a gente escolheu falar de sífilis e HIV muito pelos dados que foram apresentados pelo Paulo, né? O Rio Grande do Sul realmente há muitos anos a gente apresenta dados ruins, né, em relação ao HIV e à sífilis. Então, por isso só já se justifica a gente pensar em trabalhar especificamente com esses dois agravos. Além disso, a gente conversava ontem, né, entre nós aqui,
falando um pouquinho da apresentação de hoje, nós conversávamos ontem sobre que nós temos todas as tecnologias, né, para eliminar essa transmissão vertical do HIV e de sífilis, né? A gente tem teste rápido para HIV e sífilis na unidade de saúde, a gente tem tratamento para sífilis na unidade de saúde, a gente tem profilaxia, tem medicamento para essa mãe tomar para prevenir a transmissão vertical do HIV. Então, a gente tem tecnologia, a tecnologia dura, né? Isso a gente tem. Por que a gente não consegue, né? Por que é tão difícil? Por que a gente está tão longe? Eu acho que é um pouco isso que a gente tem que conversar durante essa nossa manhã. O que nos falta, né? E a gente entende que os profissionais, os visitadores do PIN, os agentes comunitários de saúde são grandes parceiros nessa tecnologia que a gente não consegue alcançar. Mas a gente vai falar mais sobre isso durante o dia. Se o Marlio quiser colocar ali a mandala, eu queria falar um pouquinho de prevenção combinada. Aqui a gente tem, pessoal, uma mandala, tá? Que fala sobre prevenção combinada. Por que a gente trouxe ela, né? Quando a gente fala de HIV, o HIV é um vírus, né, que pode causar a AIDS, né? Por que eu digo pode e não digo que causa, né? Porque hoje a gente trabalha muito na lógica de conhecer precocemente o diagnóstico das pessoas, então de ofertar teste para as pessoas, para que elas conheçam sua sorologia e a partir disso elas possam ser tratadas precocemente e possivelmente, talvez em nenhum momento da vida desenvolver a AIDS, que é uma doença que a gente sabe que afeta, né, a imunidade e pode levar, enfim, por muitas complicações de saúde, pode acabar levando à morte. Infelizmente, né, a gente ainda está num processo muito longo para poder dizer que a gente não tem mais mortalidade por AIDS no nosso país. Pelo contrário, o Rio Grande do Sul tem os piores indicadores no que se refere à mortalidade de AIDS. Mas voltando aqui à mandala, né, aqui a gente tem vários eixos falando em prevenção. Quando a gente fala, às vezes, em prevenção de HIV e STs, a gente lembra sempre do bom e velho preservativo, né, que continua sendo a maneira mais simples, barata e eficiente para prevenir as ISTs. Mas a gente traz aqui um rol de outras possibilidades que a gente precisa pensar e que a gente lá no nosso dia a dia do trabalho tem que estar atento. Por exemplo, dentro dessa mandala, a gente tem aqui a PEP e a PrEP. Então, eu queria até perguntar para quem está aí no chat, se quiser, né, trazer um pouquinho. Vocês conhecem aonde isso está disponível? Se está disponível no município de vocês? Vocês sabem o que é a PEP e a profilaxia pós-exposição. Então, assim, qualquer um de nós, né, que tem uma exposição pelo HIV, tanto por uma relação sexual desprotegida, consentida ou não consentida, né, ou que tenha tido contato de outra forma, por um acidente com material perfuro-cortante, enfim, pode receber a profilaxia pós-exposição. E a gente precisa conhecer isso, né? Porque a gente precisa saber onde está disponível isso lá no nosso município. Por quê? Porque eu posso, né, daqui a pouco numa visita que eu faço, identificar uma situação de uma pessoa que está nesse período aí, que foi exposta e que ainda pode ser beneficiada dessa profilaxia. Então, a gente precisa pensar de uma forma mais ampla em prevenção de IST e de HIV. Tá? Também a gente traz aqui a PrEP, que já é uma tecnologia para uma população mais específica, mas que é uma profilaxia que a pessoa usa, né, continuamente também para evitar contrair o HIV. Por exemplo, nós estamos falando aqui de transmissão vertical, né? Então, eu posso ter uma mulher que tem um parceiro positivo, ela é negativa para o HIV, mas ela pode estar sendo exposta, né? Se ela não usa o preservativo, então ela pode talvez ser beneficiada dessa profilaxia, pode ser uma candidata. Então a gente precisa olhar, né, todas essas questões. Por exemplo, quando a gente fala de conhecer o diagnóstico das pessoas, a gente está falando, a pessoa conhece seu diagnóstico, ela pode iniciar um tratamento precoce, tendo um tratamento precoce com uma carga viral indetectável, ela não transmite o HIV. Né? São coisas que a gente precisa saber. Então, só para trazer esse conceito maior de prevenção para vocês, não é o objetivo hoje aqui da nossa conversa. Nós vamos falar mais realmente de transmissão vertical, né?
Falando um pouquinho da sífilis, né, gente? A sífilis é um pouquinho diferente do HIV. O HIV é um vírus, a gente adquire ele, não tem cura, né? A gente pode desenvolver AIDS ou não, vai depender de como vai ser manejado isso. A sífilis é um pouquinho diferente. A sífilis não é um vírus, ela é uma bactéria e ela é totalmente curável. Tá? A gente tem tratamento simples para sífilis, barato, que é a boa e velha penicilina, que pode e deve ser feita em todas as unidades básicas de saúde. Tá? A gente sabe ainda de algumas realidades, de alguns locais que não tratam por medo, né? Porque a penicilina pode dar alguma reação. E a gente sabe que são mitos que se construíram ao longo dos anos, né? E que a gente precisa quebrar. Então, a sífilis é uma doença simples de ser tratada, desde que conhecida, né? Claro, os profissionais, simples porque o medicamento está disponível, né? É um medicamento barato, mas a gente precisa cortar essa cadeia de transmissão, que é muito do que foi já falado também pelo Paulo, que é a questão da parceria, né? Das parcerias sexuais. E aí a gente entra numa discussão que eu acho que é muito importante a gente pensar, que é quando a gente como profissional da saúde tem dificuldade, né, de falar sobre algumas questões, como, por exemplo, sexualidade. E quando a gente fala em parceria sexual, a gente está falando do íntimo das pessoas, né, da vida íntima de cada um. Então, como que a gente vai abordar essas questões, né, de ter mais de uma parceria? Enfim, são coisas que a gente precisa pensar e trabalhar para a gente começar a quebrar também esses preconceitos que nós temos na nossa vida, né? E que a gente acaba levando isso também para as questões do nosso trabalho. A sífilis, gente, ela frequentemente é assintomática. O que quer dizer isso, né? Muitas vezes as pessoas não sabem que tem. Ou quando aparece algum sintoma, esses sintomas nem sempre são valorizados. Por quê? Na primeira fase lá da sífilis, que aparece uma feridinha, né, que pode aparecer nos órgãos sexuais, mas pode também ser em outra parte do corpo, é uma lesãozinha que não dói, que não incomoda e que vai desaparecer por conta. Então, muitas vezes, a pessoa nem vê, ou quando vê, aquilo lá sumiu, não me incomodou e passou batido na minha vida para frente, e eu não vou investigar uma IST. Tá? Isso é muito frequente. Depois também pode aparecer lesões na pele, mais disseminadas, mas muitas vezes isso passa batido. Pensa que é uma alergia ou qualquer outra coisa e às vezes não vai atrás. Por isso é tão importante a testagem com frequência e na rotina. Por isso é tão importante a gente pensar em ST. Porque muitas vezes a pessoa vai descobrir essa sífilis numa fase já muito grave da doença, numa fase terciária, onde a gente já tem comprometimento neurológico, cardiovascular, né, uma neurosífilis. Então, isso precisa estar na rotina. E por isso é tão importante a gente testar as gestantes, né, fazer esses exames de rotina no pré-natal. Mas antes disso, né, antes do pré-natal, ofertar para essa população a testagem. Mas vamos falar agora um pouquinho da transmissão vertical, né? Que é o foco aqui do nosso encontro hoje, né? Eu acho bem importante, até se o Mário quiser botar de novo ali o segundo slidezinho, Mário, esse. Eu trouxe essa imagem, gente, assim, porque eu penso que ela é bem significativa, né? A gente acaba olhando muito, quando a gente fala em transmissão vertical, a gente foca muito lá no bebezinho. Botei ali embaixo uma outra imagem, né, que é uma mãe, um pai ali com um profissional da saúde chorando, que eu quis remeter à questão do abortamento, né, que o Paulo inclusive falou que a sífilis causa muito aborto, então eu trouxe essas duas imagens, mas a gente muitas vezes esquece de olhar lá para o início, né, que é aquela população toda, né, homens, mulheres, independente da sua orientação sexual, que estão expostos e que a gente acaba não olhando, né, a gente vai se preocupar ali, quando a gente tem uma gestante, ali no meio da imagem, né, que eu tenho uma imagem linda, de uma gestante linda, a gente olha para essa mulher e aí a gente se preocupa, mas a gente se esquece de olhar muitas vezes para o que vem antes, né? O ideal seria, no mundo ideal, que a gente pudesse pensar em tratar essa população toda, né, dar acesso a tratamento e a diagnóstico antes de uma gestação. E aí a gente vem num ponto fundamental,
que é o planejamento sexual e reprodutivo. Quando a gente vai pesquisar sobre transmissão vertical, no geral, a gente começa falando de pré-natal. Mas eu quero aqui hoje com vocês, e a gente fez muita questão de trazer isso na cartilha, dessa preocupação com planejamento sexual e reprodutivo. E eu gosto até de citar, porque esse dado me chama muito a atenção, da pesquisa Nascer no Brasil, que foi um inquérito que foi realizado em 2011, 2012, que agora até está para sair um novo, né? Mas por enquanto os dados que a gente tem são de 2011 e 2012, que entrevistou 24 mil mulheres nas maternidades, né, que tinham ganhado bebê em 266 hospitais do Brasil. E um dado me chama muito a atenção, gente. 30% dessas mulheres que tinham acabado de ganhar seus bebês relataram que não desejavam aquela gestação. 30%. 9% ficaram insatisfeitas com a gravidez e 2,3% dessas mulheres tentaram interromper a gestação. Então, vejam o número enorme de mulheres que têm uma gestação e que não era desejado. E aí a gente está falando, uma pessoa que não deseja uma gestação, é muito mais difícil, claro, né? Vai ser trabalhado isso nela, talvez ao longo da gestação as coisas mudem, mas é muito mais difícil a gente ter uma mulher preocupada com a sua saúde, com a saúde do seu bebê, quando a gente não tem uma gestação planejada. Quando a gente planeja uma gestação, a gente idealiza tudo, né? A gente pensa em tudo. Então, assim, olha quanto trabalho a gente tem para fazer ainda com essa população antes da gestação. Né, da gente estar atento lá na nossa comunidade, às meninas, aos meninos, né, na adolescência, de estar atento para isso, de trabalhar planejamento sexual e reprodutivo, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante para a gente não esquecer, de sempre lembrar, né? Que eu acho que é o ponto principal. E aí, depois, claro, a gente vai falar do pré-natal. E aí, a gente tem... Os dados mostram para a gente, as fichas de notificação do CINAM, né, de sífilis em gestante congênita, mostram para a gente que a grande maioria dos casos de sífilis congênita são em mulheres que fizeram o pré-natal. Aí a gente fica pensando assim, mas como então, né? E o Mário colocou ali o slide, eu acho bem significativa essa imagem, eu gosto bastante de trazer ela para falar de sífilis congênita, porque sífilis congênita é a pontinha lá do iceberg, né? É o que a gente vê e é o que a gente se preocupa, porque é um indicador de saúde que a gente monitora, que a gente acompanha, mas o que está por trás e por baixo disso tudo, que muitas vezes a gente passa despercebido, que é a sífilis adquirida, né, em homens e mulheres, e a sífilis em gestante. Certo, gente? Então, acho que isso é bem significativo. E o que eu estou aqui propondo hoje nessa conversa é a gente começar a olhar para o que está debaixo, né? Então, por isso eu trouxe tanto essa questão do planejamento sexual e reprodutivo. Mas voltando agora para o pré-natal, então, assim, a grande maioria dessas mulheres faz pré-natal. E por que a gente não consegue resolver o problema, né? E o Paulo falou isso, né? Um dos grandes nós é a questão do parceiro. A gente ainda tem muita dificuldade de trazer o parceiro para fazer parte desse momento da gestação e do pré-natal. Então, a gente recomenda, né, que a mulher faça os seus exames, o teste rápido de HIV e sífilis na primeira consulta, depois repita no terceiro trimestre, elas fazem, aí tu tem um diagnóstico, ela trata, mas aí a parceria não trata, ou as parcerias não tratam, e ela se reinfecta. É muito comum a gente ver isso quando a gente olha as fichas de notificação, quando a gente coloca um nome lá, a gente vê diversas vezes a mesma pessoa notificada em vários momentos. Entra lá, notificação por sífilis em gestante em 2017, que resultou num abortamento, um sífilis congênito, um aborto. Depois, 2019, a mesma mulher entra de novo com um bebê com sífilis congênita, e ela vai ficando, e a gente não consegue resolver. E aí, por que a gente não consegue, né? Se a gente está fazendo, ela está chegando até a nosso serviço, até a unidade de saúde. Então, a gente precisa sensibilizar esse homem. Até eu gostaria de saber se alguém aí no chat quer comentar alguma experiência que tenha no seu município,
A gente sabe que alguns municípios têm se esmerado para tentar trazer esses homens, abrindo o serviço em outros horários, né? Então, se alguém quiser compartilhar com a gente, vai ser bem legal. Além disso, pessoal, então, pré-natal do parceiro, né? Fundamental. Testagem, preferencialmente teste rápido, tá? Porque a gente precisa ser rápido na nossa ação. A gente não pode ficar esperando quando a gente está falando de gestante, tá? Isso é muito importante. E quando a gente tem, gente, uma gestação planejada, organizada, que essa pessoa se tratou, que se organizou, a chance de transmissão vertical é praticamente nula, tá? É muito baixa. Então, realmente, a gente precisa estar atento a isso. Uma coisa que eu queria falar também, então, é no período depois, né, do nascimento. Muitas vezes a gente terminou a gestação, a gente, né, terminou o nosso trabalho, não é verdade. A gente tem o período de puerpério, período de aleitamento materno, que a gente precisa estar muito próximo dessas pessoas. Por quê, né? E o Paulo disse isso, né? A gente tem um número considerável. Os últimos casos de transmissão vertical do HIV que a gente teve, a maioria são por aleitamento materno, são mulheres que fizeram seu pré-natal, que fizeram teste na maternidade e eram negativas para o HIV, porém se infectaram depois, né, e acabaram tanto se infectando quanto transmitindo HIV para o bebê pelo aleitamento materno. Então ninguém está aqui para falar contra o aleitamento materno de forma nenhuma, a gente é super favorável. Eu amamentei o meu bebê, né? Não é isso. A questão é, a gente está trabalhando isso com essas mulheres, que ela pode estar se expondo durante o período de aleitamento materno. Muitas mulheres amamentam por longos períodos, às vezes 2 anos, e tudo bem, né? Mas que a importância de que haja uma prevenção nesse período e que se houver uma exposição e se houver uma troca de parceiro, a gente está disponibilizando a testagem e trabalhando com ela essa questão da prevenção, tá? Isso é muito importante. É crucial para a gente reduzir transmissão vertical de HIV. Sífilis no aleitamento não tem relação direta, tá, gente? A não ser que tenha uma lesão ali no mamilo, mas não se pega por aleitamento materno. Então, isso é mais específico para o HIV, tá? Além disso, também queria né, reforçar com vocês que toda criança filha de mãe com HIV tem direito a receber a fórmula láctea até 1 ano de vida. Estou falando do Rio Grande do Sul, tá? Talvez se tem alguém de outros estados pode ser um pouquinho diferente. Né, o Ministério da Saúde fornece recursos para que a gente compre a fórmula até 6 meses, o Estado complementa para a gente poder fornecer até 1 ano, para tentar garantir, então, uma alimentação saudável para essa criança que não vai mamar no peito, né? E que seja uma tranquilidade para essa mãe também saber que não vai amamentar, mas que vai ter um alimento para dar para o seu filho. Além disso, gente, aleitamento cruzado. Trabalhem isso com as mulheres, né? Aleitamento cruzado é quando a mãe dá o seu bebê para outra mulher amamentar. E então, assim, não, né, gente? Isso é muito arriscado também. O risco de transmitir doenças é muito grande quando isso acontece, tá? Eu acho que assim, o que eu tinha para falar rapidamente é isso. Depois a gente vai abrir para discussão. Eu queria aproveitar também para chamar a Carol, né? Eu queria que a Carol falasse um pouquinho sobre o papel, né? Da atenção básica, mais especificamente dos agentes comunitários e dos visitadores, nessa luta com a gente da transmissão vertical. O que esses profissionais podem, né, nos auxiliar com esse caminho aí? Obrigada, Aline. Eu estou aqui bem animada, gente. Eu estou olhando aqui os comentários de vocês. Tá bem legal a live. Vi aqui já algumas perguntas, já que eu queria iniciar, inclusive, acho que a Maria Helena, se eu não me engano, foi a Maria Helena mesmo. Ela fez um questionamento bem importante que era por onde eu queria iniciar a minha fala. Quando eu me apresentei, fiz a minha audiodescrição, eu esqueci de falar uma coisa que é muito importante, né? Eu sou uma mulher negra, mas eu tenho um tom de pele mais claro. O que eu quero dizer com isso? Para os negros, que aí eu vou responder um pouco da pergunta da Maria Helena, a gente tem uma questão de quanto mais escuro, né? Quanto o tom de pele ele é mais escuro, menos oportunidades ele vai ter na vida, né? Então a gente está falando aí do acesso à educação, do acesso à saúde, né? Então o meu pai ele é retinto, é um negro retinto, mas a minha mãe é uma mulher parda, então eu saí com um tom de pele mais claro,
E a gente teve, inclusive, uma pesquisa há pouco tempo falando de quantos negros a gente tem na Secretaria do Estado, né, no Rio Grande do Sul, nas secretarias do Estado do Rio Grande do Sul. E aí a pergunta da Maria Helena, ela foi por que as mulheres negras jovens são as mais infectadas? Obrigada, Márlio. O Márlio é sensacional, ele já colocou a pergunta dela. E Maria Helena, você é linda, viu? Obrigada também pela beleza aí, já ter colocado, Márlio. Obrigada. Gente, eu sou bem brincalhona, tá? Vocês podem se acostumar. Quando a gente está falando das doenças sexualmente transmissíveis, a gente está falando de vulnerabilidade, principalmente da vulnerabilidade social. E no nosso país, a vulnerabilidade social está muito relacionada à raça-cor e à classe social também, mas a raça-cor principalmente. E aqui no Brasil, né, por toda a construção do país, né, a gente tem então uma vulnerabilidade social muito relacionada à raça negra. E as mulheres, né, a gente tem uma pirâmide que a gente diz que as mulheres negras elas estão na base dessa pirâmide, então elas são as que mais têm vulnerabilidade. Então, quando a gente vai olhar, inclusive, os dados de pré-natal, por exemplo, são as mulheres negras que têm menos consultas de pré-natal, elas têm menos tempo de consulta, inclusive. Elas têm as que muitas vezes são negadas a anestesia, porque elas são boas parideiras, né? Existe algo criado socialmente de que o negro aguenta dor. Então, muitas vezes, por exemplo, são as mulheres que mais sofrem violência obstétrica, que vão ter o seu direito negado ao parceiro acompanhar o parto, que não vão receber anestesia, que vão receber o corte, né, no momento do parto. Então, quando a gente está... Por isso, né, que a gente entende que essas mulheres são as que são... E as jovens, porque a gente está falando do acesso, né? Quando a gente está falando dessa população que está entre os 20 e 29 anos, elas ainda estão se, né, colocando na vida em relação ao trabalho. Então, são as que estão mais vulneráveis, né? É dessa vulnerabilidade que a gente está falando quando a gente fala nessas doenças sexualmente, essas infecções sexualmente transmissíveis. E aí a gente tem que falar também do racismo estrutural e institucional, que são as barreiras de acesso que a gente tem aos serviços, né? Por isso que muitas vezes, por isso que é importante que vocês visitadores, né, quando eu falo visitadores, eu também estou colocando os agentes, né, porque eu acho que os agentes eles trabalham principalmente fazendo essa ponte da casa das pessoas com a unidade de saúde. É bem importante que vocês tenham esse olhar de quais são as pessoas que no meu território estão mais vulneráveis, né? Pelo contexto tanto racial quanto pelo contexto econômico, né? Eu vi uma fala bem importante de uma deputada, não vou citar nomes, mas ela colocando que falar de raça no Brasil ela não pode ser um recorte, ele tem que ser obrigatório. Né? Todas as análises que a gente faz, a gente tem que estar falando de raça, porque é o que funda a nossa sociedade. E aí, acho que iniciando, né, respondendo essa pergunta da Maria Helena, a gente fez no nosso guia também uma parte falando sobre as vulnerabilidades e barreiras de acesso, tanto ao pré-natal quanto às estratégias de prevenção e tratamento. Né? Então, é importante a gente pensar e lembrar que tem populações que são vulneráveis. Né? Eu vou falar um pouco agora para vocês quais são as estratégias de enfrentamento que a gente pode ter, tanto os visitadores quanto os agentes comunitários, que eu acho que um trabalho importante que a gente fez, isso eu queria deixar bem... esqueci a palavra, gente, mas deixar dito para vocês. No início da pandemia, a gente fez trabalhos separados, né? Então, tanto o PIN fez um trabalho voltado para os seus visitadores, porque o processo de trabalho, né, tem algumas diferenças. Então, o PIN fez um material específico para os visitadores e a atenção básica do Estado também fez um material para os agentes comunitários. E a gente tem percebido da importância da gente fazer junto os materiais, né? Da gente somar forças. Então, o objetivo agora é muito trazer isso para vocês, né? De que para a gente combater a sífilis, para as nossas estratégias de transmissão, de prevenção, elas têm que ser conjuntas. A gente tem que contar com o trabalho de todo mundo,
não tem como ninguém estar fora. Então, é muito importante a gente saber quem são as populações no nosso território que são vulneráveis, né? No meu território, eu tenho quilombolas, eu tenho indígenas, tem pessoas privadas de liberdade ou que já estiveram nessa situação, ou famílias, né? Por exemplo, a gente sabe que mulheres que têm um parceiro que estão, ou uma parceria, né? Vamos colocar parceria porque é algo bem importante que a gente também tem trabalhado, da gente não heteronormatizar, né? Eu não posso considerar que uma mulher ela se relaciona apenas com um homem e da mesma forma um homem com uma mulher. Então é bem importante que a gente coloque a parceria, né? Então uma mulher, por exemplo, pode ter uma parceria que está em privação de liberdade e que ela faz visitas a essa pessoa e eles têm relações íntimas. E a gente sabe que na população privada de liberdade é uma população muito vulnerável, principalmente devido pela questão do acesso aos contraceptivos, ao acesso aos métodos, né, de prevenção. Então, a gente tem altos indicadores dentro dos estabelecimentos prisionais. E a gente precisa estar muito atento que essa pessoa ela pode estar se contaminando com as infecções, né, sexualmente transmissíveis. A gente precisa pensar no nosso território se tem pessoas em situação de rua, se tem profissionais do sexo, a população negra do nosso território, LGBT. E aí, todas essas questões a gente está colocando para vocês não como preconceito ou um estigma. É bem importante que isso fique destacado. A gente está falando muito porque a gente sabe que essas populações são vulneráveis por tudo que elas passam nas suas vidas, né? Eu tenho estudado um pouco mais, eu estou fazendo parte agora do Comitê Técnico de Saúde LGBT, e uma das coisas que eu tenho estudado um pouco é disso, né? O quanto que essa população, ela não, muitas vezes não procura o serviço, porque sabe, principalmente a população trans, porque pode sofrer humilhações lá dentro, né? A gente, profissional de saúde, a gente muitas vezes não respeita, né? Então, a gente não respeita o nome social, a gente bota apelido nos nossos usuários. Então, muitas vezes o usuário ou usuária não vai procurar o serviço porque ele sabe que ali ele vai sofrer humilhações e de ser desrespeitado. Então, é bem importante que a gente tenha o respeito a essa população e saiba que ela precisa estar nos nossos espaços. E as nossas unidades, elas precisam ser espaços de cuidado, né? As pessoas, elas procuram as unidades por isso, né? Por alguma questão relacionada à saúde. Então, é importante que a gente esteja atento a essas populações no nosso território, né? É importante ter atenção às mulheres também que fazem uso de álcool e outras drogas, porque isso também torna mais ainda vulnerável para a transmissão vertical. E aí é bem importante, com uma população indígena, quilombolas e ribeirinhas, a gente estar atenta para conseguir dialogar com os saberes populares e culturais dessas populações específicas, para a gente construir estratégias de prevenção e garantir o acesso. E aí, muitas vezes, a gente vai utilizar, fazer parceria com o pajé, ou com o líder daquela comunidade, ou com uma pessoa que naquela comunidade tenha um papel de estar nessa função mais do diálogo, de articular, né? A gente não é dono do saber, a gente sabe um pouquinho mais porque a gente estudou, né? Eu acho que alguém colocou, peço desculpas que eu agora já começou a vir bastante comentários, então eu já não estou conseguindo mais acompanhar o nome, mas alguém colocou que a informação é muito importante, né? Eu acho que foi uma colega do PIN, deixa eu ver se eu resgato aqui, que eu acho que é bem importante a gente colocar isso, que quando a gente tem a informação, a gente tem a arma que a gente precisa, né? As armas, vamos colocar assim, né? Ainda existem muitos tabus e mitos em relação ao HIV e às ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. Como a Aline colocou, né? A gente tem uma dificuldade, enquanto sociedade, de falar sobre a sexualidade das pessoas, de falar sobre o sexo, que é um ato como a gente faz, né? Eu trabalho, na nossa vida, né? A gente trabalha, a gente come, a gente sai de casa, a gente dorme, e fazer sexo faz parte do contexto da vida, né? As pessoas, elas vão se relacionar afetivamente, mas sexualmente também,
e a gente tem muita dificuldade, enquanto profissional de saúde, de falar sobre isso. Então, e a informação, ela é uma poderosa ferramenta contra o preconceito. A falta de informação, ela é uma barreira para o controle tanto do HIV quanto da sífilis. Então, quando a gente está informado, a gente não reproduz esses preconceitos. Eu acho que é um pouco um dos nossos intuitos aqui, né? Que eu acho uma das coisas que eu falei para as meninas, que eu gostei muito desse guia que a gente fez, desse material, é que a gente não está centrando no nível superior. A gente acaba, o Ministério da Saúde e até os conselhos profissionais acabam produzindo muito materiais para o médico, para o enfermeiro, fisioterapeuta. Eu sou fisioterapeuta, eu acabei não me apresentando, gente, peço desculpas nesse sentido mais profissional. Eu sou fisioterapeuta, mas trabalho como sanitarista na secretaria. Os conselhos profissionais e ministério acabam produzindo materiais para os profissionais de nível superior. E a gente acaba não falando com os outros profissionais, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar para todos os profissionais. Quais são essas ações, então, integradas entre visitadores, PIN e ACS, que a gente pensa, né? Pensou. E aí, até trazer para vocês, algumas pessoas já trouxeram, eu vou até tentar ler aqui algumas. A gente agradece vocês estarem colocando e podem ir colocando mais o que vocês, né, acharem, estejam fazendo. Eu achei bem interessante que a Marta de Almeida, ela colocou assim, os visitadores PIN, PCF, né, do programa federal, devem conhecer as carteiras de gestante. Obrigada, Márlio. Devem conhecer as carteiras de gestante da criança para poder identificar os diagnósticos, para poder trabalhar com as famílias com abordagens simples e respeitosas. Muitas vezes é o ACS, visitador PIN, que vai esclarecer as gestantes no pré-natal. Nem sempre a atenção é individual e eficaz. Perfeito, Marta de Almeida. Assim, é um pouco isso, esse intuito desse material, né? Que vocês tenham esse olhar das cadernetas que a gente tem, né? A gente tem a caderneta da gestante, tem da criança, e é importante que vocês saibam como é que a sífilis se transmite, o HIV, e o que a gente pode prevenir para que ela não seja transmitida, né? Então, a gente separou, eu vou tentar falar, diminuir, eu falo muito, eu falei para vocês. E adorei, viu, Alessandra, você traduzindo acho que foi perfeito. Adorei. A gente dividiu, então, essas estratégias pensando um pouco nas mulheres que estão em idade fértil, né? Nas pessoas em idade fértil, melhor dizendo. A gente também tem outra dificuldade, que a gente sempre coloca a mulher quando a gente está falando das questões sexuais, né? Parece que a gente esquece que o homem também faz sexo, né? Desculpa aí, gente. Então, as pessoas em idade fértil. Então, a gente tem que sempre lembrar, e vocês, visitadores PINs e acessos, falarem da oferta de métodos contraceptivos que a gente tem na unidade, dos preservativos, tanto peniano quanto vaginal, da contracepção de emergência, né? Aí a contracepção de emergência traz muito com o que a Aline falou, do número de gestações indesejadas que a gente tem, o alto número, né? A contracepção de emergência, ela pode ajudar nesse aspecto, como também ela é muito importante para as questões relacionadas à violência sexual. A gente tem que também ter o apoio no planejamento sexual e reprodutivo, né? O planejamento sexual reprodutivo não é apenas a oferta desses métodos contraceptivos, é a gente também pensar com essa pessoa qual o momento ideal para ela engravidar, ou quais são as questões que ela tem, né? Por exemplo, as pessoas que têm HIV/AIDS, que vivem com HIV/AIDS e têm AIDS, elas podem ter filhos. Se elas desejam ter filhos, a gestação ela vai ter que ser planejada, ela vai ter que ser pensada para que a gente possa acompanhar mais de perto, para que a gente faça esse acompanhamento de forma segura e tenha o menor risco de transmissão de HIV para o bebê. A gente tem que saber, principalmente, acho que para mim, eu apostaria muito nisso, como a Marta Almeida colocou, que é a informação, né? Então, a gente precisa saber que existe teste rápido de gravidez nas unidades, né? Se não tem, tem que falar com o gestor municipal, que está previsto pela Rede Cegonha. E isso por que a gente é importante esse teste de gravidez, rápido de gravidez? Porque no momento que eu faço o teste rápido de gravidez e essa mulher se descobre gestante, eu já marco a primeira consulta.
né? E é isso com que todo mundo já colocou, né? Que a gente tem um início tardio do pré-natal, a gente acaba muitas vezes tem um diagnóstico tardio dessas doenças, dessas infecções sexualmente transmissíveis. Esse teste rápido me ajuda nessa vinculação mais rapidamente. Tá passando acho que um avião, gente, desculpa o barulho. E aí também a gente tem os testes rápidos para diagnóstico de sífilis, HIV e hepatite B e hepatite C nos postos de saúde. E isso é muito importante porque a gente não precisa encaminhar esse usuário para um SAI, para um CTA, para ele fazer esse teste, né? Se essa pessoa ela já tiver tido sífilis, aí o teste rápido não vai ser um insumo que a gente vai utilizar, porque o teste rápido de sífilis aí sempre vai dar positivo, então ela vai ter que fazer um exame sanguíneo, mas isso é bem importante que a gente tenha em mente da oferta desses insumos nas unidades, para que as pessoas saibam que no momento que ela faz um sexo desprotegido, ela pode procurar a unidade de saúde para testar, né? E orientar. Não, peraí, que eu me perdi agora nas ações. E tem algo muito importante que foi o tema, né, que a gente fala bastante também, que é o rastreamento do câncer. Acho que no outubro a gente fala muito do rastreamento do câncer de mama e a gente também tem o rastreamento do câncer de colo de útero, né? Essas questões elas estão todas relacionadas às pessoas com idade fértil, né? Então, mulheres de 25 a 64 anos é necessário que elas realizem o rastreamento de câncer de colo através do exame do citopatológico, de acordo com o protocolo. Né? Tem um protocolo que vai dizer se ela já tiver tido alguma alteração, a quantidade de tempo diminui, a frequência, né? Fica mais perto um do outro. E é importante essa captação precoce de novas gestantes no território para que inicie imediatamente o acompanhamento do pré-natal. Gabi, eu vou acelerar um pouquinho, que eu estou vendo que a hora a gente está bem... A gente fala bastante, né? É um tema bem legal. Então, em relação ao pré-natal, a gente tem a importância de seguir o pré-natal adequadamente, orientando sobre a periodicidade das consultas. Isso é um papel que vocês podem estar fazendo, né? Conversando com essas gestantes, falando da importância da vacinação, tanto da gestante quanto das crianças, né? Hoje a gente vocês viram que no último mês, nesse mês, né, a nossa campanha de vacinação do pólio, ela foi prorrogada por mais, acho que 20 dias, para que a gente tentasse alcançar a cobertura vacinal. Então, a gente tem tido coberturas vacinais baixas. Então, é importante da gente estar falando para essas mulheres, para a família. Eu acho que na hora que vocês vão fazer uma visita na família, pergunta, cadê a caderneta da criança? Vocês olham para ver como é que está, se tem vacina em atraso, e da importância da gente estar sempre falando da vacinação, né? É importante, como a Aline e o Paulo colocaram, de que as parcerias sexuais elas participem do pré-natal, né? De que participar fazendo exames também, porque a gente precisa, eu imagino que o casal ele continue tendo relações sexuais, né? Mesmo com essa mulher gestante. Então a gente precisa ter uma orientação que é bem importante, que é o uso do preservativo durante a gestação e durante o aleitamento materno, para que a gente evite a transmissão vertical. E como a Aline colocou, né, a gente muitas vezes faz o tratamento dessas mulheres, mas tem a reinfecção, porque a parceria não foi tratada. Então, é bem importante que a gente teste as parcerias sexuais, faça o tratamento caso necessário, e também indique o uso do preservativo, porque a gestante ela pode também mudar de parceria durante a gravidez. Orientar sobre a realização dos exames, se esses exames, né, os resultados. Bem importante a gente fazer a busca ativa das gestantes que faltaram às consultas, né, que não, se ela por algum caso faltou, vai na casa dela, pergunta o que houve. Eu acho que seria isso em relação à gestante, só falar, então, que em relação aos cuidados do pós-parto, então, usar preservativo novamente, eu vou falar que durante o aleitamento materno, a gente tem que estar falando para essas mulheres do planejamento sexual e reprodutivo, do usar o preservativo, cuidado para não engravidar novamente, né? A gente sabe que tem muitas mulheres que engravidam novamente ainda amamentando. Caso ocorra relação sem preservativo, é possível utilizar a profilaxia pós-exposição, a PEP, e a contracepção de emergência, previndo isso, de que ela não engravide novamente e que ela pode ter se contaminado, né? Então, deve ser dentro de 72 horas após a relação, e a importância de procurar a unidade de saúde.
e encaminhar a puérpera ao serviço se a equipe, né, para notar corrimento de mau cheiro, perda de sangue, palidez, mamas endurecidas, vermelhas e quentes. Eu acho que pela hora seria isso da criança. A gente sabe que a importância da vacinação, de estar acompanhando as consultas. Gabi, desculpa, falei demais, né? Capaz, foi eu também, ótimo. Carol. Não foi só tu, não. Desculpa, gente, a pessoa vai se animando, que é tanta coisa que a gente tem que falar. Eu queria só aproveitar, gente, que eu tinha anotado já aqui uma dúvida, a dúvida do Dino, que eu queria responder, já tentando puxar, eu já fui tentando puxar algumas perguntas para a gente ir tentando responder, né? O Dino, ele trouxe que ele tem receio que a mudança da exigência de início do pré-natal no Previne Brasil para 20 semanas pode impactar em diagnóstico mais tardio de sífilis e atrasar o início da TARV para HIV nas gestantes. Antes era 14 semanas. Então, Dino, na verdade, teve mudança do início do pré-natal. Na verdade, o Previne Brasil é um novo programa do Ministério para pagamento das equipes de atenção básica. E aí o Previne, ele tem uma parte que é captação, né, ou seja, o cadastro, ou seja, as pessoas cadastradas naquela equipe. E a gente tem uma parte dos programas estratégicos, né, agentes comunitários, academia da saúde, entre outros. E a gente tem a parte de indicadores de desempenho. Nesse ano, a gente tem 7 indicadores de desempenho, e um deles é a questão do pré-natal. Só que o Ministério não está dizendo que deve iniciar com 20 semanas. O que ele diz é que, para pagamento, ele vai contar gestantes que iniciaram até a 20ª semana. Que, no meu entendimento, na verdade, o Ministério está querendo dar uma chance aos municípios de que não realizaram a captação precoce das suas gestantes, que não iniciaram até as 14 semanas, mas que, para aqueles municípios que iniciaram até a 20ª semana, eles vão receber o recurso, né? A gente está falando de recurso de um indicador de desempenho. Qual é a ideia do Ministério? É avaliar as equipes pelo que elas fazem, pela qualidade, não vou dizer qualidade, eu acho que qualidade não, mas pelo que elas fazem, né? Então, não é que ele está dizendo que a gente não mudou, a gente continua tendo, a gente deve iniciar o pré-natal o mais cedo possível, mas para fins de pagamento, o Ministério vai considerar as equipes que iniciaram até a 20ª semana. Seria isso, dessa dúvida. Então, gente, eu tô muito feliz, assim, da gente estar compartilhando todas essas coisas. Eu acho que cada fala toca em pontos muito importantes. As pessoas, né, a gente foi vendo que as pessoas foram se sentindo mobilizadas, aos poucos fazendo vários comentários com elogios, compartilhando estratégias e também dificuldades. Pelo adiantar da hora, eu pensei em não ler comentários assim maiores, né? Tem vários ali compartilhando estratégias, alguns a Carol citou, outros falando, né, da importância da gente olhar a caderneta, que não é mais caderneta de saúde, né? A caderneta da criança, que pensa integralmente a criança, acompanhar a partir disso. Mas teve alguns comentários também que me chamaram muita atenção, e eu gostaria de convidar a gente para, antes de ir encerrando, fazer um bate-papo sobre isso, assim, né? A Neide colocou como esse é um tema difícil de ser abordado nas visitas domiciliares. Então, fiquei pensando, né? Esse é o foco do nosso encontro de hoje, pensar sobre como que a gente enfrenta essa dificuldade, que ela é real, por vários aspectos que a Aline trouxe, que a Carol trouxe, que o Paulo trouxe, né? Primeiro que às vezes não é um tema que a gente tem a dimensão que o Paulo apresentou aqui, a gente tem que tocar em assuntos muito emblemáticos, que é de falar de sexo, sexualidade, como a Aline tocou, e envolve vários tabus, estigmas, preconceitos, barreiras de acesso, né, como a Carol apresentou muito bem. Então, queria que acho que isso apareceu, assim, em vários comentários, de alguma forma, como os pré-julgamentos, a Jana Martins colocou como os pré-julgamentos atrapalham no acesso às unidades de saúde. Acho que é sensacional a gente poder se dar conta disso, como
quando uma pessoa chega, ela chega com o seu corpo, né? Seja ela uma pessoa negra, travesti, mulher, branca, ela está se apresentando a partir do seu corpo. E como isso já produz uma série de imaginários que dizem da forma como a gente vai interagir com essas pessoas. E fiquei pensando também, a gente está falando de trabalho de território e visita domiciliar, né? Então, embora talvez isso não esteja acontecendo tão desse jeito em tempos de pandemia, também é uma questão para a gente pensar como que a gente faz trabalho em território, né, em tempos de pandemia, onde nem sempre é possível estar circulando, mas que poder que esses profissionais têm, né, tanto visitadores, agentes comunitários de saúde, seja de estar reforçando barreiras de acesso ao circular pela comunidade, seja socializando informações de qualidade, debatendo com as pessoas, conversando de forma muito aberta. Teve algum comentário que eu anotei também, que falava sobre isso, né, que nas visitas domiciliares tem sido feito esse trabalho, toda a informação que os visitadores e agentes comunitários têm, levam para dentro da casa das pessoas de uma forma muito aberta. Então, como que a gente fortalece isso lidando com as dificuldades que são reais, né, a partir de todas essas questões que a gente vem comentando? Pensei em a gente fazer um bate-papo para ir encerrando também pelo adiantar da hora sobre isso. Se alguém mais quiser ir colocando comentários, eu vou acompanhando também. Passar, de repente, a Aline começa comentando um pouquinho. Pode ser, Gabi. Eu acho assim, é um tema muito delicado, né? E a gente precisa desconstruir algumas coisas, né? A gente acaba vendo muito o outro pela percepção que às vezes a gente tem da nossa vida, né? Então, assim, eu sou uma mulher cisgênero, né? Sou casada com um homem, tenho um filho, família padrão, né? Enfim. Então, às vezes a gente acaba vendo o outro muito como a gente se vê e não consegue abrir o pensamento para outras possibilidades. Eu lembro quando eu fiz o meu trabalho do mestrado, até comentei com o pessoal ontem, que eu conversei com muita gente assim que estava lá na assistência, médico, enfermeiro, agente comunitário, e o quanto veio isso, né, da dificuldade de falar sobre as questões íntimas, né, da vida das pessoas. E naquele momento, para mim, foi muito revelador o papel do... Eu não conversei com visitadores do PIN, conversei com agentes comunitários, mas eu imagino que essa inserção, né, dentro das casas seja muito parecida. E como foi para mim, assim, revelador o trabalho do agente comunitário naquele momento, como um profissional extremamente diferenciado nesse vínculo, assim, de poder ver, porque está lá, está vendo, sabe a realidade, de poder trazer essas coisas para a equipe de saúde, para que já chegue com um olhar diferente. Eu me lembro também que eu conversei na época com uma enfermeira e ela me comentou assim, eu tenho um casal de mulheres aqui na minha comunidade e eu não sabia como lidar as questões de prevenção e eu fui estudar, porque para mim aquilo era muito difícil. Trabalhar, porque eu não sei, ela disse, né? E eu achei muito legal isso, porque ela disse, eu fui estudar, eu fui pesquisar, eu fui ler para ver como eu trabalharia a prevenção de IST com aquelas duas mulheres. Então, assim, estar aberto para isso, né? Eu acho que vocês, assim, os agentes, os visitadores, que vocês estão lá, vocês conseguem ter esse olhar muito maior do que o profissional que está dentro da unidade. Então, trazer isso para a discussão com a equipe das vulnerabilidades, das questões de violência. Eu acho que quando a gente fala de IST, tem uma questão de violência também. Muitas vezes essa mulher não consegue falar com esse parceiro sobre o uso do preservativo, ou, enfim, por todas as questões de violência que a gente sabe que acontecem. Então, levar isso para a equipe, né, para poder ter um olhar mais amplo, para que se busque ajuda com outros entes, né, se for o caso, porque muitas vezes é um problema que a gente não consegue resolver sozinho. Não vai ser só vocês, não vai ser só o médico, o enfermeiro da unidade. Às vezes o problema precisa de outros entes envolvidos. Mas esse olhar para o problema, com certeza, ninguém tem melhor do que vocês que estão lá próximos. Acho que seria essa, assim, a minha contribuição com essa discussão. Legal. Paulo quer comentar um pouquinho sobre isso. Paulo tem uma experiência de hospital também, né? Acho que pode falar a partir desse lugar também, de quem vê, observa, trabalha com muita coisa.
Eu acho que é bem importante isso, porque na verdade o que a gente vê o quanto o preconceito em relação a essas doenças atrapalha o diagnóstico e o tratamento, né? Então eu acho que uma das maneiras da gente conseguir fazer mudar essas taxas de transmissão tão elevadas é realmente a gente deixar de tratar essas doenças como um tema tabu, né? Inseri-las no nosso dia a dia, e isso não é uma coisa que está restrita ao agente comunitário de saúde ou ao visitador do PIN, que está inserido na comunidade, né? E ele, mais do que ninguém, precisa ter uma postura ética para adquirir a confiança dessa comunidade, né? Saber que o que lhe é revelado não vai ser contado para outras pessoas, mas isso também permeia a qualquer nível de assistência, né? Quando a gente tem internação hospitalar, né, a gente vê que muitas vezes as equipes de saúde têm preconceito em relação ao paciente. Deu uma travadinha, né, gente? Acho que agora voltou. Quem sabe tu comenta um pouquinho, Carol, e daí depois a gente devolve a palavra pro Paulo. Eu só vou pedir, Carol, que se tu puder colocar o microfone um pouquinho mais perto. Eu ouvi, gente, desculpa. Agora, Melhora um pouquinho, eu acho. Não sei. Melhora? Ó, o Paulo voltou. Ai, meu Deus. Gente, não me digam que eu falei tanto Aqui que deu vocês para não me ouvir. ouviram. Sim, ouvimos sim. Aqui deu para ouvir Gente, bem. meu Wi-Fi, meu 4G me bloqueando aqui, me detonando hoje. Tá te boicotando, Paulo. Eu espero que vocês tenham conseguido ouvir. A gente escutou, a gente interrompeu um pouco antes de tu finalizar a tua fala. Não sei se tu quer retomar um pouquinho. Acho que pandemia, a gente tem que se adaptar. Desculpa, Gabi, eu não te ouvi. A Carol comentou agora que tu estava falando sobre as adaptações do trabalho na pandemia, né? Sim. Se tu puder retomar um pouquinho a partir daí. Então, pois é, a gente... então, como eu estava dizendo, assim, eu acho que a gente precisa, nesse momento, né, retomar esse ponto de partida, né, de a gente conseguir falar abertamente com os nossos pacientes sobre sexo, né, sobre o cuidado com o sexo, né, sexo protegido, prevenção, né, prevenção pós-exposição. Nós, agentes de saúde todos, em todas as esferas, precisamos saber onde que os métodos estão disponíveis, os métodos de prevenção pós-exposição. Nós, no município, a gente precisa saber para onde encaminhar essa pessoa, né? O PEP, o PrEP, né? Que a gente vai ter mais orientações sobre isso no guia. O guia é voltado para o agente comunitário de saúde, para o visitador do PIN, para que ele possa também se inserir mais nessas práticas de cuidado, né? Do autocuidado pessoal. Então, a gente visa com isso oferecer oportunidade para que os agentes consigam se inserir de uma maneira mais efetiva nessa prevenção e ser um agente de transformação dessa realidade que nós no Rio Grande do Sul deixemos de ter esse primeiro lugar vergonhoso nas nossas taxas de transmissão vertical, né? E que a gente possa se aproximar das taxas do restante do Brasil, ou até melhorar, né, nossas transmissões aqui. E é muito importante também, nesse sentido, assim, que a gente consiga trabalhar com todas as nossas equipes para diminuir o preconceito em relação aos nossos pacientes, né? Não só os portadores das doenças sexualmente transmissíveis, mas aqueles que apresentam padrões e comportamentos fora daqueles que a gente estima como sendo o mais adequado, né? Mas que a gente possa ter uma atitude respeitosa com o paciente, independente da pessoa que ele seja, né? E isso acho que é um padrão de qualidade da assistência, que a gente possa olhar para esse indivíduo dentro do meio que ele se insere e respeitando as escolhas e a liberdade dele também.
Legal, Paulo. Obrigada. Carol, vou passar para tu pedir para brevemente fazer os comentários sobre essa questão. Ô, Gabi, esse brevemente. Estou brincando contigo. Eu sei. Eu me lembrei de uma coisa bem. É isso, né? A gente vai falando e vai lembrando de algumas coisas. Eu acho que o Paulo apresentou, né, do quanto que na capital a gente tem, acho que 10 vezes maior do que a transmissão comparado com o Brasil, né? E Porto Alegre é a capital, né? Pelo menos em 2018 tinha saído 20 vezes, o Marlio me corrigiu. Porto Alegre, em 2018, né, saiu uma pesquisa dizendo que Porto Alegre era a capital mais desigual do país para pessoas brancas e pessoas negras. Pensem que o quanto isso deve estar impactando nesse indicador, por a gente ser 20 vezes mais do que a taxa nacional, né? Então, e aí eu peguei um dado aqui do 7 vezes. 7 vezes, gente, tudo corrigido. Eu peguei um dado do boletim, né, enquanto a gente estava apresentando, a gente tem de 2008 a 2019, 67,6% de pessoas brancas, enquanto a gente tem 23,1% de pessoas negras no Rio Grande do Sul, sendo que a nossa concentração de população negra no Rio Grande do Sul é 16%. Então, só a da gente comparando em porcentagem de população já está maior em relação ao HIV. Né? Então, é bem importante da gente estar fazendo, colocando isso, eu estou colocando a vulnerabilidade, né? A gente está pensando também que a gente tem um recorte de raça-cor importante quando a gente está falando de HIV e sífilis, que a gente precisa estar levando isso em consideração. Eu queria só trazer, assim, que acho que muitas pessoas trouxeram da dificuldade da gente trabalhar o planejamento sexual e reprodutivo, que aí eu diria que isso a gente tem, inclusive, a dificuldade nossa, né? Assim, eu lembro que quando eu comecei a tomar anticoncepcional, eu não falei para minha mãe, né? A gente não fala dessas coisas em casa, na família, né? Tinha que ser escondido. A cartela do anticoncepcional ficava escondido, né? Então, a gente também tem algo que a gente precisa trazer essa discussão, essa conversa para o âmbito familiar, né? Tanto individual quanto familiar. E eu acho que a gente tem uma grande chance quando a gente traz isso para vocês, por vocês estarem dentro da casa, né? Eu penso que tanto os visitadores quanto os ACS, vocês têm um trabalho que muitas vezes é privilegiado por estar dentro da casa, mas vocês também estão em vulnerabilidade, a gente sabe, por questões de violência, né? E como é também difícil lidar com uma questão de ver as famílias, muitas vezes em situações econômicas e desfavoráveis, né? Que isso mexe com a gente. Mas é isso, né? Vocês estão dentro das casas e a importância da gente estar trabalhando isso com as pessoas e da gente dizer, muitas vezes, a gente as pessoas não sabem quais são os métodos que elas têm de oferta, né? Dentro da unidade. Então, é importante saber quais são os métodos. Alguém comentou que o preservativo feminino é muito pouco conhecido pelas mulheres. Então, ó, tá aí uma chance. Vamos falar sobre os preservativos femininos, né? Da importância da gente estar trabalhando esse tema. Acho que seria isso, assim, de que a gente tem que cada vez mais tentar tirar esses nossos preconceitos, né? Ou seja, que a gente concebe antes mesmo, tentar tirar um pouco disso de que vai ser um casal heteronormativo, tentar trazer as vulnerabilidades, estar atento às vulnerabilidades do nosso território e a gente tentar trabalhar com essas informações. Alguém colocou também que tem muitos métodos faltando no posto, né? E é importante vocês... eu acho que, Marlio, se você puder colocar o contato do e-mail da atenção básica, eu vou dizer algo para vocês que é bem importante, e do Paulo, né? Paulo também da Saúde da Mulher, acho que é bem importante. Os métodos contraceptivos, eles vêm pelo Ministério da Saúde e pela rede Cegonha, né? Então, se não tiver faltando no Ministério da Saúde, esse abastecimento deveria estar ok. Claro que tem vezes que tem falta para o Ministério, mas a gente também, se não tiver faltando no Ministério, o município tem que estar abastecido, né? Então, esse é o site da Atenção Básica, ali vocês encontram o nosso e-mail, se vocês precisarem dos nossos contatos. Tem um arroba ali. Não, aqui é o do site. Aí no site tem o nosso e-mail,
Tá. Acho que é isso, Gabi. Obrigada, gente, mais uma vez. Muito bom, gente. Acho que pelo adiantar da hora eu não vou levantar mais questões, né? Só tentar destacar alguns pontos, assim. Acho que o que a gente está falando agora nesse bate-papo de encerramento traz à tona um debate muito importante que é sobre educação sexual, como que a gente resgata isso, né? Trabalhando com famílias, nos grupos, nos territórios, trabalhando com as crianças, né? Na primeira infância, como que isso é um tema que a gente precisa, talvez tenha ficado esquecido por um tempo, a gente precisa resgatar ferramentas para trabalhar com isso, com as pessoas. Lembrar também que esse PIN Debate foi uma palhinha, não sei, não estava combinado, mas se tu puder, Mário, jogar na tela de novo a capa do guia. Então, é uma palhinha para que vocês fiquem com vontade de acessar esse documento. Ele está sendo publicado hoje, a partir de hoje à tarde ele já vai estar disponível no site do PIN, que o Mário também vai colocar aí para vocês terem acesso. Eu acho que ele vai ficar fixado também nos comentários no Facebook, se não me engano. Então, vocês podem acessar por esse site o documento. Lá vocês vão ter várias outras informações, né? Tanto sobre as vulnerabilidades que a gente está conversando, sobre estratégias que a gente, nos nossos diálogos, foi pensando que seriam estratégias potentes para o trabalho com famílias e nos territórios que vocês podem estar desenvolvendo. Fala também sobre a prevenção combinada, né, que tem um pouco a ver com a minha camiseta. Então, hoje a gente tem várias outras tecnologias de prevenção que muitas vezes a gente não conversa sobre elas, não dialoga. A gente poder conhecer isso faz com que a gente possa oferecer o mais breve possível em situações que talvez sejam de risco, e cada situação que a gente previne uma infecção, a gente previne que talvez uma criança nasça, seja com sífilis, seja com HIV, que tenha que passar por um tratamento que é muito dolorido no caso da sífilis, um tratamento que é para o resto da vida no caso do HIV. Então, coisas que são absolutamente evitáveis, né? Então, cada informação que a gente possa socializar, um trabalho de formiguinha mesmo, né? Junto com as famílias, nos grupos em que a gente participa, isso pode ser uma grande coisa para o nosso estado, para tentar tirar o nosso estado desse calor, dessa bandeira de calor que a gente está em relação a esses indicadores. Eu vou, de imediato, passar para algumas falas de encerramento que eu preciso fazer, né? A gente já passou um pouquinho da hora. Agradeço imensamente pela parceria, pela companhia de vocês nessa manhã, do pessoal que está aqui na tela batendo esse papo, de todo mundo que está nos assistindo aí, que mexeu, que mobilizou. A gente vê, né, pelos comentários que é um debate que mobiliza mesmo. Lembrando, então, que esse é o nosso último PIN Debate do ano, dessa temporada, né? O ano que vem teremos uma nova temporada, vai ser anunciado ainda como que vai ser, mas dessa temporada esse é o último PIN Debate. Então, o primeiro foi no dia 13 de maio, desde então a gente fez 14, né? Completando hoje 14 edições do PIN Debate, um momento que a gente compartilhou em todas as manhãs não, de 15 em 15 dias, nas manhãs de quarta-feira, podendo trocar saberes, compartilhar conhecimentos, estratégias, nos fortalecer. A gente passou por uma série de temas aí, né, seja disso que o Paulo falou, de como que a gente adapta o trabalho em tempos de pandemia, que foi, né, o PIN Debate, ele nasceu a partir disso, da gente se unir, poder compartilhar e pensar junto, né, e como que a gente lida com esse momento, como que a gente fortalece a pauta da primeira infância nesse momento. Mas também foi um momento da gente conversar sobre saúde mental, compartilhar angústias, né? Pautas super importantes, acabou se tornando uma ferramenta com alcance muito grande, muito potente, que eu acho que fica. Desejamos que a pandemia, né, termine, mas que essa ferramenta possa ficar. Então, me passaram a produção aí, né? Me passou alguns dados sobre o PIN Debate para eu compartilhar com vocês. Então, desde o primeiro momento, já foram produzidas quase 20 horas de conteúdo,
do PIN Debate, né? Esse conteúdo ele está todo disponível no YouTube do PIN, no Facebook, ele pode ser acessado ao vivo, claro, e também ele fica disponível depois para ser utilizado como ferramenta de educação continuada, debate nas equipes. Desse total de horas, foi gerado mais de 5 mil, né, quase 5.200 horas assistidas, então isso é muita coisa, né, somando todas as pessoas assistindo. E a gente teve um alcance de quase 117 mil pessoas nas publicações do PIN Debate. Então, como é potente a gente compartilhar esses saberes, né? E agora, com a pauta da transmissão vertical, fico super feliz e satisfeita, porque é uma pauta que também me mobiliza muito. Então, da gente poder pensar que a gente está podendo ocupar esse espaço, socializar com tanta gente, debater com tanta gente. Lembrando também que daqui a 15 dias tem o seminário, né? A Semana do Bebê, a alusiva Semana do Bebê. Mário está colocando aí na tela a divulgação. Vai ser transmitido por essas mesmas ferramentas, tanto pelas ferramentas do PIN como da Secretaria Estadual de Saúde. Também queria lembrar que eu esqueci de falar no começo, né, que foi lançado recentemente o boletim epidemiológico do Estado do Rio Grande do Sul, do HIV e da sífilis, referente aos dados, é sempre do ano anterior, né? Então, referente aos dados de 2019, a Carol trouxe alguns dados já que são bem atualizados, então vocês podem acessar esse documento pelo site, que se o Mário conseguir... o Mário tá ficando louco, porque eu tô falando tudo assim, não é como... Mas se ele conseguir, vai botar aí o site do Observatório AIDS. E queria, né, para a gente encerrar nesse último momento, nesse último PIN Debate do ano, convidar toda a equipe que cuida tão bem da gente, né, que vai fazer a fala no momento de exposição, que é mais nervosinho, e que gestou esse momento. E acho que só tem... A Lu tem que fechar o microfone, que ela está aqui do meu lado e está dando um retorno. Mas a gente combinou, então, de poder dar um tchau todo mundo junto, desejar aí, né, que todo mundo se cuide, fique bem, se mantenham bem, que a gente siga juntos, siga conseguindo se fazer presente na vida umas das outras e uns dos outros, mesmo em momentos tão difíceis. Um beijo grande. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Gente...